a 3. Salmo 14, os versos 1 a 3. Eu vou fazer essa leitura, eu peço que os irmãos acompanhem. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Vamos orar? Pai querido, pedimos agora a tua bênção. Que o Senhor aplique a palavra que foi lida aos nossos corações. Que possamos entender esta palavra, que possamos olhar para ela e saber exatamente o que o Senhor quer de nós nessa noite. Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos corações e fala conosco, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vocês devem estar vendo ali o tema de nossa mensagem. Características do homem sem Deus. É interessante observar que o mundo mudou muito nessas últimas décadas, não é verdade? Tecnologia desenvolveu, nós temos hoje tecnologias de ponta, a computação desenvolveu. Hoje, o pastor até traz um computador, um notebook para o púlpito. Nós temos aí facilidades na ciência. E em todo esse conhecimento adquirido, em tudo isso que está acontecendo, dessa evolução que o mundo diz que tem, em que o homem moderno é diferente daqueles outros homens? Em que nós estamos melhores? Moralmente falando, espiritualmente falando, o que é que a humanidade ganhou, adquiriu, melhorou nessas décadas? Houve alguma mudança na área da moral, da área da espiritualidade? É interessante observar que, apesar de tudo que acontece, o homem continua exatamente o mesmo. Ele é pecador. A mensagem dessa noite que eu quero trazer para vocês, que eu quero repartir com vocês, é para que nós tenhamos a real compreensão de quem são as pessoas que estão ao nosso lado, dentro e fora da igreja. A real dimensão de quem são as pessoas e quais são as suas reais necessidades diante dos olhos de Deus. Que é o homem? Para que dele te lembres, diz o salmista. Meus queridos, este homem de hoje, este homem moderno, é tão pecador quanto os de antigamente. Não eram nem melhores e nem piores do que os seus ancestrais. Andam nos mesmos caminhos e às vezes nem mesmo reconhece que estão caminhando nesses caminhos. Chega a ser estranho isso, mas é um fato. O pecado parece que tolhe os olhos das pessoas e elas acabam entrando nesse círculo vicioso, onde o pecado, como um camaleão, vai se camuflando, mas ele continua lá, fazendo o mesmo estrago, trazendo os mesmos problemas para a vida do pecador. Quando olhamos para o Salmo 14, nós temos lá como título, vocês olhem na sua Bíblia, por favor, na minha pelo menos tem,
diz a corrupção do pecador e sua redenção. Então, obviamente, como toda boa história, nós vamos começar com algo ruim, depois, acreditem, ela fica pior, mas no final, graças a Deus, dá tudo certo. Será que essa é a história da humanidade? Será que a nossa vida é realmente um livro ou daria uma novela? Não sei se vocês acompanham essas coisas, mas no final dos livros tudo dá certo. O mocinho fica com a mocinha. Nas novelas também é a mesma história. Será que com a vida do pecador diante dos olhos de Deus, o final é feliz? Eu acredito que eles querem isso. Eu acredito que eles anseiam por isso. Eu acredito de coração que eles até gostariam de mudar isso. O triste curso da sua vida. Mas eles não conseguem. Eles estão presos nos seus delitos e nos seus pecados. Como é que o homem sem Deus age, diz o salmista? Primeira palavra que nos salta do texto e que está ali, diz que o homem sem Deus, ele é insensato. Insensato é aquele que tem falta de senso, de tino, que não tem o devido juízo, chega às raias da loucura ou da insanidade. Insensato. Não mede as consequências. Insensato. O homem sem Deus, ele é insensato. Ele não consegue discernir. E a insensatez, ela é acompanhada da corrupção, diz ali ainda no verso de número 1. Na sua insensatez, eles dizem, não há Deus. Olha, eu prefiro que Deus não exista porque o que eu estou fazendo é digno de reprovação. Acreditem, eles entendem isso. Recentemente li um artigo muito interessante. Hoje nós estamos vendo o mundo virado de cabeça para baixo. Nações inteiras, agora recentemente os Estados Unidos, aprovaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Todo mundo viu isso? Sim? Agora, quem de vocês sabe quais são as estatísticas a respeito do casamento homossexual? Ele aumentou ou diminuiu? Nem uma coisa nem outra. Eles só queriam, entre aspas, fazer muito estardalhaço e dizer que querem um direito. Não houve uma corrida aos cartórios, não houve um movimento para fazer isso valer a pena. Não. E a grande pergunta é, por quê? Porque a grande maioria deles sabe que estão errados. Sabem que andam na contramão de Deus. O homem é assim. É pecador. Nós também sabemos quando erramos. O Espírito Santo nos mostra de uma maneira tal que nós somos obrigados a confessar o nosso pecado, mas eles não conseguem. Até podem reconhecer o seu pecado, mas não conseguem confessá-lo. Não conseguem. É insensatez, então é mais fácil dizer, não existe Deus. Essa história de Deus é a história da carochinha. Olha, eu não quero isso para a minha vida. Isso é insensatez. As pessoas que por aí levantam sua voz e dizem, Deus não existe. Isso é insensatez. É falta de senso. E com certeza é falta de juízo. A insensatez é acompanhada de corrupção. O que é corrupção? Corrompe-se e pratica uma abominação. Ali vem a consequência da corrupção. Corrupção é modificar, é adulterar as características originais de algo. Foi corrompido, foi mudado. Trocam o certo pelo errado e o errado pelo certo. Corromperam. Uma pessoa pode ser corrompida.
ela pode ser induzida a cometer um erro. Pode ser comprada para fazer um erro. Corrupção. E a corrupção, então, ela está sempre atrelada a esta prática de algo abominável aos olhos de Deus. O pecado é assim. O pecado ofende a Deus. Uma pessoa corrupta ofende a Deus. Porque não foi para isso que Deus nos criou. Não foi para isso que Deus criou as suas criaturas. Nem a mim, nem a você e nem a eles. Não era para isso. No entanto, por causa do pecado, da ação do pecado, eles não conseguem se livrar disso. Eu quero que vocês olhem para esses pecadores e olhem com um olhar de misericórdia, porque eles querem mudar, mas não conseguem. Até sabem que estão errados, mas não conseguem mudar de vida. Preferem as trevas, porque as suas obras são más. Não conseguem se aproximar de Deus. São dignos de pena, de misericórdia, da expressão realmente da nosso ser, não de repulsa, mas de orações por eles, para que Deus realmente os converta, transforme suas vidas. O pecador, ele é insensato. O homem que está no mundo sem Deus é insensato. Ele é corrupto. Ele faz coisas que Deus abomina. Deus estabelece regras para o relacionamento entre ele e os homens, entre os homens e os homens, e estes insensatos corrompem isso. Basta olhar o decálogo, os 10 mandamentos. São regras simples. Não matarás, e as pessoas matam. Não adulterarás, e as pessoas adulteram. Não dirás falso testemunho, e as pessoas fazem isso. Corrompem. Mudam. Não querem fazer o que é certo. São pessoas dignas de dó, de misericórdia. E por fim, a insensatez, meus irmãos, culmina na ausência do bem. Todo homem insensato é egoísta. Todo homem é insensato e não pratica o bem. Até quer, pode até fazer alguns atos de bondade, mas ele não pode permanecer no bem. Não consegue manter-se bom o tempo todo, fazer atos de bondade constantemente. A ausência do bem. Não é isso que nós vemos hoje? No trânsito. Nós vemos gentilezas, não vemos? Não é assim? A pessoa está passando fora da faixa, você automaticamente liga o pisca-alerta, diminui. Não é assim que funciona? Somos tão diferentes. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus, que retira de nós essa insensatez. Ah, se não é a misericórdia de Deus para tocar nessas vidas, para retirar deles isso também. Segundo lugar, meus irmãos, o homem sem Deus, ele é ignorante. Essa palavra, muitas vezes dita, parece ofensiva, mas na palavra de Deus aqui não tem esse ato pejorativo, esse sentido pejorativo. Ignorante é aquele que ignora algo, ignora um fato que é importante. Ele é ignorante. Não quer dizer que seja grosso, que seja isso, que seja aquilo, que geralmente são os adjetivos negativos que se juntam quando alguém quer chamar alguém de ignorante. Quando a palavra de Deus chama alguém de ignorante, ela simplesmente diz que esta pessoa está ignorando um fato que realmente é importante. E o pecador é ignorante. Ele ignora a Deus e os seus desígnios. Ele não quer conhecer isso. Ele não quer entender isso. E por isso é mais fácil ele dizer: Deus não existe. Nós, pela manhã, estamos trabalhando teologia sistemática. Tem sido gostoso. Hoje a aula, para mim, não sei se para vocês foi assim, mas para mim foi muito gostosa, muito prazerosa.
Poder conhecer mais a Deus e os atributos de Deus é me conhecer um pouco mais também. É gostoso conhecer e buscar a Deus e entender a Deus, mas o homem que não tem Deus, que ele é insensato, ele não tem esse prazer. Para ele é mais fácil dizer Deus não existe. E o salmista diz que Deus olha para essas pessoas e olha por todos, e ele busca ver se há alguém que entenda, alguém que possa buscá-lo, alguém que possa conhecê-lo, ver se há quem busque a Deus. Por desconhecerem a Deus, eles não querem seguir seus mandamentos, não querem seguir suas regras, não querem seguir as leis. Eles ignoram. Querem ser agraciados pelas bênçãos de Deus. Não tenha dúvida. Qualquer pessoa por aí quer ser agraciado. É interessante. Se você sair por aí distribuindo um folheto, você vai encontrar pessoas que vão dizer, não quero. Se você for sair por aí e distribuir Bíblias, que é o melhor presente do mundo que alguém poderia ganhar, eles dizem o quê? Muitos deles vão dizer, não quero. Agora pergunte se eles querem que você faça uma oração por eles. Eles não perguntam nem sua religião. A oração pode fazer. Oração é sempre bom. Olha, pedindo por mim está de bom tamanho. As pessoas querem as bênçãos de Deus. Mas eles não querem compromisso com Deus. E o maior problema, muitas vezes, nosso, dos cristãos modernos, é que eles estão cada vez menos compromissados com Deus. Cada vez menos compromissados com sua palavra. Cada vez menos compromissados com o estudo da palavra. Não só com a prática dela, mas com o estudo da palavra. São pessoas dignas de misericórdia. Só a misericórdia de Deus pode transformar isso. Muito bem, voltando ao nosso texto. Eles ignoram essas coisas. Vocês já ouviram a expressão que ignorância é uma bênção? Quem já ouviu essa expressão? Já ouviram? Ela é falsa. É mentira. Vá para qualquer outro país, quebre uma regra de trânsito ou uma regra civil e veja o que acontece com você. Estacione em local proibido, vê se seu carro não é guinchado. Vai adiantar você dizer, por favor, eu não sabia que isso aqui era contramão? Vai adiantar? Não vai adiantar. Porque eles têm, lá naqueles países, as suas leis, as suas regras, e se você está lá, você deveria ter conhecimento dessas regras. Não vai adiantar nada você dizer, olha, sinto muito, mas eu sou ignorante. Vai ganhar multa do mesmo jeito, vai ter o seu carro apreendido do mesmo jeito, e se fizer um crime, cometer um crime lá, vai ser preso do mesmo jeito. Ignorância não é bênção, é maldição. O homem que ignora a Deus é maldito. O crente que ignora a Deus é maldito. Amados, o homem sem Deus é insensato e, portanto, corrupto. É ignorante. E, além disso, ele também é errante. Errante. O verso 3 nos diz que todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Lembram dos hinos que nós cantamos hoje? Sim? Todos eles falam no momento de antes de Cristo e depois de Cristo. A liturgia, os cânticos, os hinos, tudo isso culmina com a palavra de Deus, que é o centro. Vocês podem ver que o púlpito está no centro, porque nós, como reformados, acreditamos que a palavra de Deus é o centro da nossa vida. E toda a liturgia vai de encontro à mensagem. E a mensagem é que faz diferença na nossa vida. Porque o que vem, o que traz a fé, é a pregação.
e a pregação da palavra de Cristo, Romanos 10, 17. Mas as pessoas que não querem, elas são errantes. As pessoas que estão sem Deus, elas não conseguem acertar o caminho, mesmo quando esse caminho está bem à frente delas. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Vocês já passaram por essa situação? De querer alcançar a Deus e não conseguir? De buscar a Deus e não conseguir? Desde pequeno, eu já tenho contado isso para vocês, mas desde pequeno eu tenho um chamado para o ministério. Eu era católico, então só conhecia a igreja católica, eu imaginava que deveria ser padre. Desde pequeno. Desde pequeno eu tinha certeza que eu tinha que alcançar a Deus, que eu tinha que agradar a Deus, que eu tinha que buscar a Deus. Por favor, meus pais nunca foram daqueles religiosos, de todo domingo na igreja, de ficar falando para os filhos, não. É algo que está dentro de nós, está no nosso DNA, é aquilo que está em Eclesiastes, capítulo 3, verso de número 11, Deus colocou dentro de nós a eternidade, e nós vamos buscando isso, queremos nos aproximar de Deus, mas por mais que eu me esforçasse, por mais que eu tentasse, por mais que eu buscasse, eu não conseguia. Eu sempre achava que não era o suficiente. Passaram por essa experiência? Essa experiência só acaba quando Cristo encontra a gente. Quando Cristo nos alcança. Quando Ele transforma a nossa vida. Quando nós passamos a entender que não é pelos nossos esforços ou nossos méritos, mas pela sua graça. Nós, pelos nossos méritos, pelos nossos esforços, não vamos achar o caminho. O homem sem Deus é errante. Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. É a história da minha vida e da sua vida antes de Cristo. E a história da vida de tantos outros que estão andando ao redor de você. São seus parentes, são seus amigos, são seus vizinhos, são seus colaboradores de trabalho. Cegos. Longe, longe do seu Salvador. Errantes. Querem chegar, mas não conseguem. Nadam e, como diz o ditado, morrem na praia. Sabem por quê? Porque enquanto nós não temos Cristo, errar não é uma opção. É uma certeza. Sem Cristo, invariavelmente, vamos escolher o mal. Antes de conhecermos a Cristo, invariavelmente, nós errávamos o caminho. Não conseguíamos acertar. Essa história de dizer que era um no cravo e outro na ferradura, não sei quantos são tão antigos ainda para entender essa ilustração, mas refere-se ao ferreiro, o trabalho do ferreiro, né? O cravo é aquele pequeno prego que a ferradura é fixada no casco do cavalo. Então o ferreiro que é bom ferreiro não errava uma, era todas no cravo. Daí aquele que era meia boca dizia que era uma no cravo e outra na ferradura. Uma acertava o ponto e a outra errava. E essa ditado se tornou popular para dizer exatamente disso. Do esforço humano de tentar agradar a Deus, que num momento você parece que consegue, mas de fato não está conseguindo nada. O homem sem Deus é sempre errante. E não vai chegar aos céus. E não vai chegar à presença de Deus. Por mais que ele queira, por mais que ele chore, por mais que ele esperneie, não conseguirá. Em cegueira nós andávamos, em cegueira nós vagávamos, mas pela graça de Deus, Ele nos alcançou. Vejam no verso 3,
que o salmista ainda diz que eles juntos se corromperam. Sabe, o que mais temos hoje em dia são pessoas que são infelizes e querem compartilhar a sua infelicidade. Vamos fazer aqui algumas ilustrações. São aquelas jovens que tiveram experiências antes do casamento. No colégio, com 13, 14 anos, que não tiveram valor nenhum pela sua virgindade e tiveram essas experiências. E acredite, foi ruim para elas. Primeira relação não tem nenhuma que seja boa. Antes do casamento não tem nenhuma relação que tenha sido boa. E daí essas pessoas que já perderam isso, encontram algumas meninas que são cristãs e perguntam, quem é virgem? E daí as cristãs ficam lá meio sem jeito. Ah, você é virgem, não sabe o que é bom. Sabe sim. Mas porque elas erraram o caminho, porque elas se corromperam, porque elas já estão longe do Senhor, querem voltar a fazer outras vítimas, não a acertar no caminho. Isso acontece dentro de casa. Você está magoado, você está ferido. Qual é a sua atitude? Não é de ferir o seu próximo? Não é de despejar sobre quem está ao seu lado a sua amargura, a sua tristeza, a sua raiva? Pessoas que não têm nada a ver com o problema? Por que nós fazemos isso? Porque queremos que elas sintam a nossa dor, sofram o nosso sofrimento. O homem é mau, nós somos maus. E se pudermos, corrompemos os outros também, para que ninguém possa dizer aos nossos olhos que nós estamos errados. O homem é errante, nós somos errantes. Nós só acertamos o caminho quando o caminho se mostra a nós. Quem é o caminho mesmo? Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é um caminho, uma verdade. Ele é o caminho, a única verdade, o único caminho. Aqueles que não querem aceitar a Cristo, que não querem reconhecer a Cristo, que endurecem os seus corações, não o fazem por prazer, mas porque são pecadores. Só aqueles que o Senhor abranda, amolece o coração, conseguem buscá-lo, conseguem alcançá-lo. Queridos, quando nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso lado, que andam nesses caminhos tortuosos, o que nós pensamos deles? Será que nós nos lembramos que nós também andávamos errantes? Ou será que nós os julgamos? Quando nós olhamos para as pessoas que são ignorantes a respeito de Deus, e por favor, é só abrir um Facebook qualquer que vocês vão ver um desfiar de ignorância a respeito de Deus generalizado. Pessoas citando palavras de pessoas a respeito de Deus que nada tem a ver com Deus. Pessoas que ignoram, que são ignorantes a respeito de Deus. Vocês olham e vocês vão encontrar invariavelmente pessoas que além de errantes, que além de serem insensatas, estão corrompidas. E nós olhamos para elas e pensamos o quê? Será que nós nos esquecemos que já fizemos parte? Graças a Deus, como nós dissemos no começo da mensagem, há uma esperança. Vamos lá, Salmo 14. E vamos ver os versos finais desse salmo. E essa é a parte que nos alegra o coração, que já fez diferença na nossa vida,
e que certamente pode fazer na vida daqueles que estão andando por caminhos tortuosos, que ignoram a Deus e que são insensatos. Salmo 14, o último verso de número 7. Diz lá: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amados, eu quero dizer para vocês que a salvação já veio. A salvação é Jesus Cristo. O único capaz de tirar o homem do seu caminho errado, o único capaz de retirar a insensatez, o único capaz de tirar a ignorância é Cristo Jesus. Vocês conhecem gente ímpia? Quem sabe você anda meio por caminhos tortuosos? Quem sabe anda o seu coração meio ignorante a respeito das coisas de Deus? Lembre-se disso. Jesus está aqui. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Jesus é o único capaz de tornar uma criatura em filho, e isso está em João, capítulo 1, verso de número 12. Vocês conhecem, nós temos repetido isso constantemente. Tenho repetido com o pessoal de catecúmenos, tenho repetido com o pessoal na escola dominical. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, por favor, saiba que não existe filho de Deus se essa pessoa não tiver Jesus Cristo na sua vida. Se essa pessoa não tiver um relacionamento com Jesus Cristo. Se essa pessoa for ignorante a respeito de Jesus, ela não tem salvação. E é insensato não aceitar a Cristo. No Salmo de número 2 há uma exortação dizendo assim: beijai o filho antes que o pai se ire, fique irado, que derrame o seu furor. É importante entender isso. Quem é Jesus? Quem somos nós? Não sei se você anda com falta de sensatez. Não sei se você anda meio errante. Mas se você anda, eu quero dizer que o antídoto para isso é Jesus. Você conhece alguém que está nessa condição? Diga a ele, diga a ela, que o antídoto para a vida dela é Jesus. Seja um instrumento que vai dizer para essas pessoas: tem solução para a sua vida. Tem solução para a sua insensatez. Tem solução para a sua ignorância. Tem solução para a sua falta de caminho. E essa solução é Jesus. Mas isso nos remete ao início da nossa mensagem. Quando nós falávamos a respeito dos cristãos que andam sem compromisso ultimamente. E o meu desejo e o desafio de Deus é que quando você sair dessa porta para fora, você possa ter um compromisso sim com Deus. De assim como Ele foi misericordioso com você, você possa repartir essa misericórdia com aqueles que são ignorantes, insensatos e errantes. Você não é o fim da graça de Deus, mas você é um instrumento da graça de Deus. A graça de Deus não acaba em você, você deve ser um canal da graça de Deus para esses que andam sem Deus. Amados, que Deus possa falar ao nosso coração e nos desafiar a viver uma vida assim, com sensatez, com conhecimento e com a certeza de que estamos no caminho certo, rumo aos céus. Que Deus nos abençoe.
Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua mensagem. Hoje, Senhor, entendemos que é uma mensagem clara e bastante objetiva. A tua palavra, Senhor, é simples, é clara, mas não necessita ser de fato, sem dificuldades. Ela não é fácil de fazer, Senhor, não é fácil de cumprir, não é fácil. E é por isso que precisamos de Ti. É por isso que carecemos de Ti. Nós Te louvamos, Senhor, porque um belo dia o Senhor tocou as nossas vidas. E nós deixamos de ser insensatos, ignorantes e errantes. O Senhor nos acolheu, o Senhor nos fez ter esse senso de dever, nos deu o conhecimento necessário, a salvação necessária, o caminho necessário para os céus. Pai, agora, por favor, permita que sejamos instrumentos Teus, para que, assim como o Senhor nos alcançou, possamos levar esta mensagem de que há esperança para aqueles que estão andando na sua insensatez, na sua ignorância e nos seus caminhos errados. Senhor, que nós não nos acovardemos. Senhor, que nós não nos acomodemos. Senhor, que nós não sejamos indiferentes a estes que estão no mundo, que pecam, que são sofredores e que estão a caminho do inferno. Que não sejamos indiferentes a eles, Senhor, mas que haja em nós amor. O mesmo amor que o Senhor tem evidenciado. Torna-nos, Senhor, mais responsáveis. Torna-nos, Senhor, mais compromissados com o Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós pedimos, no nome santo de Jesus, suplicando que nos leve em paz também para os nossos lares agora. Dá-nos, Senhor, uma semana abençoada, uma semana onde a Tua graça seja visível e onde possamos ser instrumentos dessa graça àqueles que andam sem Deus. Abençoa o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno, insondável, infinito de Deus Pai e a bênção consoladora do Santo Espírito repousem sobre vós, sobre nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.